Olá, pessoal! Vamos dar continuidade às correções das nossas questões que eu encaminhei para vocês. Neste momento, nós vamos entrar na temática da assessoria e da consultoria. Adriele, mas aonde estão essas questões que você mandou? Eu tinha encaminhado para vocês uma apostila relacionada às perguntas sobre pesquisa em serviço social. Nesta apostila, na metade da apostila, eu vou ter um tópico aonde nós vamos ter perguntas sobre assessoria e consultoria. Então, é a continuidade daquela apostila que eu mandei para vocês, tá bom? Além disso, antes de iniciarmos as correções, eu gostaria de dizer que no decorrer das aulas presenciais, eu, de certa forma, sugeri aquele artigo para vocês do professor Maurílio Castro de Matos. O nome do artigo é Assessoria, Consultoria, Auditoria e Supervisão Técnica. Aquele artigo que está dentro deste livro aqui. Esse artigo vocês conseguem encontrar em PDF pela internet. É bem tranquilo, é só colocar lá no Google que vocês acham, tá? E esse artigo cai muito em concurso público, porque nós temos poucos referenciais teóricos que discutem sobre essa temática. O professor Maurílio, ele é uma referência no serviço social nesta discussão. Por isso que a minha sugestão é que vocês leiam esse artigo na íntegra, porque sempre cai em concurso público. Infelizmente, para esse concurso do TJ Paraná, não vai dar mais tempo de vocês lerem. Era para ter lido quando eu indiquei, há muito tempo atrás. Espero que vocês tenham feito a leitura conforme indicação. Mas se vocês não fizeram, se não der para passar nesse concurso do TJ, fica a dica aí para os próximos concursos, tá bom? Vale a pena ler esse artigo aí, porque ele sempre cai muito em concurso público. Bom, então, dando continuidade às nossas correções, peguem a apostila que começa com a pesquisa em serviço social, vão para a metade da apostila, que lá vai ter essa discussão de assessoria e consultoria. Beleza? Vamos lá? Pergunta de número 16, então. Acerca da supervisão e da assessoria na área do serviço social, julgue os próximos itens. No serviço social, supervisão e assessoria são compreendidas como sinônimos, visto que ambas possuem natureza temporária e asseguram ao assistente social o poder decisório sobre o assessorado. Essa pergunta está correta ou errada? Está errada. Por quê? Porque o professor Maurílio, ele deixa muito claro no seu artigo que supervisão não é sinônimo de assessoria, que assessoria não é sinônimo de supervisão. Inclusive, ele faz uma crítica em relação a isso, tá? Quem estudou, quem leu esse artigo, com certeza vai lembrar, porque o professor Maurílio, inclusive, ele vai pontuando algumas questões. Ele coloca assim, vou ler para vocês aqui no artigo, ó. Assessoria não é sinônimo de supervisão. Assessoria não é sinônimo de toda e qualquer ação extensionista. Assessoria não é necessariamente trabalho precarizado e ou temporário. Assessoria no serviço social não é abandono do trabalho assistencial. Assessoria não é mera militância política. Então, ele vai discutindo esses tópicos aí para desmistificar aquilo que muitas vezes as pessoas acham que é a mesma coisa, que supervisão é sinônimo de assessoria e que não é, tá bom? Então, essa alternativa aí, ela é errada, beleza? 17. Acerca da supervisão e da assessoria na área do serviço social, julgue os próximos itens. A assessoria no campo da competência profissional refere-se às ações desenvolvidas pelo assistente social a partir de sua competência no âmbito do conhecimento coletivo? Correto, pessoal. A assessoria no campo da competência profissional está ligada diretamente às ações desenvolvidas pelo assistente social a partir do conhecimento que esse profissional tem no âmbito coletivo. Então, essa daí está correta. 18.
O tema assessoria no serviço social passou a ser central na profissão a partir da última década de 1970, né? Período em que se visava superar a tricotomia de intervenção à época caso, grupo e comunidade. Errada. Por quê? Porque o tema assessoria no serviço social, ele não passou a ser central na década de 70. Ao contrário, ele foi desde então um tema lateralizado na profissão, tá? Então, não é um tema que passou a ser central no serviço social. E o grande erro aqui desta pergunta, dessa sentença, é que afirma que a partir da década, a última década de 70, né, passou a ser um tema central. E não, passou, desde então, ele ainda continua a ser um tema lateralizado da profissão e não um tema central. Então, está errada. 19. Assessoria à gestão das políticas sociais tem sido demandadas por diferentes sujeitos que atuam nessa área, nessa esfera. Expressa reconhecimento da capacidade profissional dos assistentes sociais no domínio da temática. É resultado do trânsito, como afirma Neto, 1992, da atuação profissional exclusivamente pautada na execução terminal das políticas sociais, para uma atuação profissional competente na gestão da totalidade do processo da política social, incluindo as suas dimensões de formulação, de gestão e de sua operacionalização. A partir desse texto, é correto argumentar que... Então, está falando um pouquinho da temática da assessoria e que, de certa forma, a assessoria ela está ligada àquela discussão do José Paulo Neto que nós deixamos de ser meros executores terminais de políticas sociais. Nós, enquanto assistentes sociais, podemos participar do processo de planejamento, avaliação e não só da execução. Alternativa A. A intervenção do assistente social em assessoria e consultoria no campo das políticas sociais indica uma redução do campo de ação profissional? Não. A assessoria, a consultoria, inclusive, gente, está lá na nossa lei que regulamenta a profissão. Ela não significa uma redução do campo profissional, tá bom? Então, está errada essa alternativa. B. A atuação do assistente social em assessorias e consultorias possibilita a conquista de novos espaços ocupacionais? Certo. Contribuindo para maior visibilidade e promoção da profissão? Sem dúvida nenhuma. A assessoria e a consultoria, ela abre possibilidades de atuação do assistente social que até então, muitas vezes, não era destinada a essa categoria profissional. Então, essa alternativa está correta. C. Assessorias e consultorias contradizem as atribuições privativas do assistente social? Embora amplie o seu mercado de trabalho? Errado. Se vocês verificarem lá na lei que regulamenta a profissão, a assessoria e a consultoria está nos nossos rolos de competência e atribuições, tá bom? D. Assessorias e consultorias ameaçam diminuir a empregabilidade do assistente social no espaço público estatal? Errado também. A assessoria e consultoria, ela não veio para substituir o atendimento assistencial, o contato direto com a população, tá bom? Então, a assessoria e a consultoria não veio para substituir o nosso trabalho vinculado ao setor público estatal. Inclusive, nós devemos relembrar que o nosso principal empregador é o Estado. Então, não veio para substituir essa atribuição, essa competência que nós temos na esfera estatal. Então, assessoria e consultoria ameaça diminuir a empregabilidade do assistente social no espaço público estatal? Não. Errado. E atividades de assessoria e consultoria consolida a posição do assistente social nos limites da execução terminal de políticas. Na verdade, a assessoria e a consultoria, elas, de certa forma, supera essa visão que os assistentes sociais são meros executores terminais de políticas sociais. Então, gente, a alternativa correta nessa questão é a B. A atuação do assistente social em assessorias e consultorias possibilita a conquista de novos espaços ocupacionais, contribuindo para a maior visibilidade e promoção da profissão.
beleza? Vamos aí para número 20. Nas requisições de assessoria e consultoria aos assistentes sociais, surge hoje as demandas das etnias, que travam uma luta permanente pelos seus direitos e pela promoção da igualdade étnico-racial. Sobre esse assunto, analise as afirmativas a seguir. A compreensão das questões étnicas exige mais que uma consciência da defesa dos direitos como um imperativo legal e ético? Correta, né, gente? Essa sentença aí está correta. A compreensão das questões éticas exige mais que uma consciência da defesa dos direitos como imperativo legal e ético. É necessário analisar todas as condições, todas as questões, o processo histórico, cultural, econômico, político que envolve essa temática. Porque a implementação de políticas étnicas na perspectiva da soberania alimentar, organização política e autossustentabilidade não pode simplesmente obedecer a padrões gerais de políticas públicas. Precisa ir além, porque nem sempre as políticas públicas atendem à necessidade desses grupos, tá bom? Então também está correta. A esse respeito é possível concluir que, eu já vou direto para a alternativa correta, tá? As duas afirmações são verdadeiras e a segunda não justifica a primeira. A primeira e a segunda estão articuladas, mas a segunda afirmativa não justifica a primeira, tá? Então, essa daí é a alternativa correta. As duas afirmações são verdadeiras e a segunda não justifica a primeira, tá bom? Vamos lá, 21. A realização de assessoria e consultoria pode se constituir em um espaço de trabalho para o assistente social, sendo que a lei número 8662, de 7 de junho de 1993, que regulamenta a profissão de assistente social, com relação à assessoria e consultoria, nos artigos 4º e 5º, refere-se às competências e atribuições dos profissionais. Então, gente, a assessoria e consultoria está no rol das competências e das atribuições dos assistentes sociais. Artigo 4º, que fala das competências, constitui competências do assistente social prestar assessoria e consultoria a órgãos da administração pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades, com relação às matérias relacionadas no inciso 2º desse artigo. 9. Prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em matéria relacionada às políticas sociais, no exercício e na defesa dos seus direitos civis, políticos e sociais da coletividade. Artigo 5º. Constitui atribuições privativas do assistente social. 3º. Assessoria e consultoria a órgãos da administração pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades, em matéria de serviço social. Sobre o tema assessoria e serviço social, é correto afirmar: a consultoria e assessoria em serviço social só são realizadas por profissionais pautados na perspectiva conservadora? Lógico que não, gente. A assessoria e a consultoria está lá na nossa lei que regulamenta a profissão, enquanto competências e atribuições privativas. Não é só os assistentes sociais conservadores que podem realizar assessoria e consultoria, tá bom? Então, é errada essa daí. B. A consultoria e assessoria em serviço social só pode ser realizada a prestadores de serviços técnicos e gestores? Lógico que não. A assessoria e consultoria pode ir muito além, pode ser realizada muito além disso daqui, tá? C. Quanto à inscrição de pessoa jurídica, visando prestar serviços em assessoria, consultoria, planejamento, capacitação e outros da mesma natureza de serviço social, o Conselho Federal de Serviço Social estabelece que é livre o registro da pessoa jurídica, assim como o pagamento de anuidade ao CRES. Gente, não é a pessoa jurídica que paga a anuidade ao CRES, é a pessoa física, é eu enquanto assistente social que vou pagar a anuidade. Então, essa daí também está totalmente errada. D. O trabalho dos assistentes sociais nas consultorias empresariais passa a integrar o mercado de trabalho profissional a partir de meados dos anos 90. Correto. Contudo, considerando estudos sobre as repercussões da reestruturação produtiva para a profissão, induz-se que isso se deu sem assegurar as condições e relações de trabalho defendidas pelo Serviço Social Brasileiro. Correto, gente. A consultoria e a assessoria ganham espaço na sociedade brasileira na década de 90, no contexto aonde está acontecendo o próprio processo de reestruturação produtiva. Além disso, essa ampliação do espaço para os assistentes sociais por meio da assessoria e da consultoria não garantiu as condições de trabalho que os assistentes sociais defendem. Então, está correta essa alternativa. E o trabalho dos assistentes sociais nas consultorias é um avanço para a profissão e não se vincula ou reflete
os processos em cursos após 1990 de flexibilização das relações de trabalho e perda de direitos? Lógico que não, né, gente? Nós temos que lembrar que a questão da assessoria e da consultoria também acompanhou o processo de reestruturação produtiva. Não está isolado do contexto social, do contexto econômico. Então, essa alternativa aqui está errada. A alternativa correta, então, é a alternativa D. O trabalho dos assistentes sociais nas consultorias empresariais passa a integrar o mercado de trabalho profissional a partir de meados dos anos 90. Contudo, considerando estudos sobre as repercussões da reestruturação produtiva para a profissão, induz-se que isso se deu sem assegurar as condições e relações de trabalho defendidas pelo Serviço Social Brasileiro. Bom, pessoal, terminamos mais uma apostila. Eu fico mega feliz porque eu começo a pensar que é possível terminar todas essas perguntas, né? Então, terminamos mais essa apostila, ou seja, próximo vídeo a gente grava mais uma apostila e logo vamos chegar ao final de todas as correções que eu fiquei de fazer para vocês, tá bom? Beijo, bons estudos, estudem bastante, gente. Eu quero muito ver vocês lá no TJ Paraná e eu sei que vocês são capazes, tá? Beijo, até mais. Fico à disposição para o que vocês precisarem. Tchau!